A gente se emociona todas as vezes, né? Que vê esse vídeo, que relembra esta grande promessa que temos do Espírito Santo. O dia amanhece, gratidão a Deus por isto, não? Gratidão a Deus pela caminhada de fé. Em Cristo nós somos um. Também gratidão pela sala 57, que nos transforma em uma só família, numa família de adoradores no poder do Espírito, não? São uma bênção extraordinária, né? Ontem, pastor Bechara e a sua esposa, a professora Nájila, né? Que inspiração, né? Quando ele disse o poema, né? Ali no finalzinho do sermão, né? Tudo ou nada, né? Aquele que tudo criou, fez-me do nada tudo e faz tudo para me tirar do nada. Para transformar o meu nada, ele me tira tudo que me leva ao nada e supre o meu nada em tudo e me concede tudo para que eu não volte para o nada. Deus seja louvado, porque nós podemos estudar a palavra de Deus, né? O tudo em nossa vida através de Cristo Jesus. Eu queria convidar você para o centro da Bíblia. Eu realmente tenho uma predileção muito grande ao ir ao centro da Bíblia, porque na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, Deus tem dado para nós cantigas, cânticos, melodias, né? E os salmos, na verdade, é uma coletânea de canções. E eu quero convidar você para um salmo muito especial, entre tantos salmos bonitos. Eu quero convidar você para o Salmo 51. O Salmo 51. Nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada. Você que está aqui na sala, você que coloca o seu pedido de oração, você que agradece a Deus por uma bênção, você que já está aí indo para o trabalho, mas está ligada na sala 57. Nós vamos então estudar o Salmo 51. À medida que formos lendo o Salmo, você vai fazendo as imagens do Salmo na sua mente, ok? Então vamos lá. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Isso aqui é um ponto. Purifica-me do meu pecado. Isso aqui é outro ponto, segundo ponto. Pois eu conheço as minhas transgressões. Terceiro ponto. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei. Eu fiz o que era mal diante de teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto de meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Que pedido lindo! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não
Não te comprases em sacrifícios. E se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, não te desprezarás, ó Deus da minha alma. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre teu altar. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um salmo que os estudiosos da Bíblia, os teólogos, chamam de salmo penitencial, salmo de confissão, aquele salmo que expressa arrependimento e a busca do perdão de Deus. O comentário bíblico adventista coloca que em toda a coletânea dos 150 salmos, nós temos 7 salmos penitenciais. Agora, nós precisamos fugir da semântica católica. Salmos penitenciais não são salmos aonde as obras humanas, através das obras humanas, das minhas obras pessoais, eu consigo o perdão de Deus. Não. Fazer coisas para receber o perdão. Não. O perdão é uma oferta divina. O perdão é dom da parte de Deus. E compreender isto na nossa caminhada, na caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, faz toda a diferença. Porque a caminhada de fé tem um sentido. A caminhada de fé tem várias estações. O sentido é Cristo. As estações, as estações são múltiplas na caminhada de fé. E que estações são estas? Eu vou agora lembrar e compartilhar com você uma imagem de criança, porque eu nasci na cidade de Santo André, aonde por muitos anos foi a Casa Publicadora Brasileira, e a cidade de Santo André por muito tempo ela cresceu na linha do trem. Existia antigamente a companhia de trens chamada São Paulo Railway. E esse trem saía de Santos e vinha até São Paulo. Muitas estações, muitas. Todavia, o trem parava em algumas. Ao sair de Santos, a primeira estação que ele parava é Paranapiacaba, depois a estação de Santo André, na cidade onde eu nasci, e assim ele ia parando nestas várias estações principais. A caminhada de fé também, meu irmão e minha irmã, tem as suas estações. E cada uma delas precisam ser vividas com muita intensidade. Quais são estas estações? Acredito que uma das principais estações é a estação da obediência. A nossa caminhada de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos vivenciar esta estação da obediência. Temos algum personagem para ilustrar, para nos ensinar, para nos inspirar? Sim, Abraão. Gênesis capítulo 19, Deus pediu que Abraão oferecesse seu único filho. E ele se preparou de madrugada e seguiu o seu caminho, porque a estação que ele precisava vivenciar era da obediência. E ele assim fez. E quando ele levantou o cutelo ao chegar no alto da montanha, o Monte Moriá, Deus então, em função da obediência de Abraão, Deus então ofereceu o cordeiro, o Deus da provisão. Que outra estação nós poderíamos salientar na nossa caminhada de fé? Outra estação é a estação da resiliência, da perseverança. Temos algum personagem bíblico, pastor? Temos. O cego de nascença, do Novo Testamento, João capítulo 9. Ele nasceu cego, Cristo foi na direção do cego, fez barro, colocou nos olhos
e pediu que ele se lavasse. E ele, como um homem obediente, ele então se lavou. E ele então voltou vendo, mas ele queria ver Jesus. Ele foi perseguido porque ele buscava Jesus por toda parte, mas não encontrava. E por isso ele dava testemunho. Ele foi resiliente, ele foi perseverante. Ele foi expulso da sinagoga, ele foi descredenciado pelos seus próprios pais, sua própria mãe. Mesmo assim, ele continuou resiliente, até que um dia Jesus se apresenta diante dele e ele reconheceu, porque Jesus disse: Eu sou aquele que te deu a vista. Então ele adora e ele teve um grande momento de fé ali. Outra estação, para mim e para você, na caminhada de fé, é a da sinceridade. Essa nos parece uma das estações que nós precisamos experimentar e viver. Temos algum personagem? Sim, temos. Temos a mulher samaritana. Ela foi ao poço ao meio-dia, mas lá estava Jesus. Foi buscar água, caminhada de fé, buscar água. Então, Jesus busca, se aproxima, dialoga com aquela mulher. E ela, então, samaritana, e Jesus, judeu, na percepção dela, trava um diálogo tremendo. E ela começa a perceber que ela está não diante de um judeu, mas estava diante de alguém especial. Quando Jesus disse assim: Chama teu marido. E ela, de maneira sincera, disse: Eu não tenho marido. Caminhada de fé, sinceridade. E Jesus diz assim: Muito bem, porque você já teve 5 maridos e este que você está agora não é teu marido. Sinceridade. E aí Jesus disse: Meu Pai busca verdadeiros adoradores, que o busquem em espírito e em verdade. Que estação maravilhosa é a estação da sinceridade. Todavia, nós estamos diante do Salmo 51. E o Salmo 51 vai nos ensinar que a estação da confissão é talvez a estação primordial na nossa caminhada de fé. Veja, quando o trem chegava, o trem que saía de Santos, o expresso, que parava na estação de Santo André, parava muitas vezes em São Caetano, Brás, chegava na Estação da Luz, uma bonita estação. Ali chegavam trens de todos os lugares. Chegava o trem do Rio de Janeiro, que vinha através da Estação do Norte, a antiga Estação do Norte, chegavam. Chegava também o trem do interior do estado de São Paulo, através da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E eu, menino, gostava de olhar os passageiros que, quando chegava na Estação da Luz, eles desciam do trem, sabe? Na caminhada de fé, a estação da confissão. Aqueles que chegam nesta estação, eles chegam ao quebrados. Ao quebrados. Eles chegam nesta estação feridos, porque aqueles que vinham do interior do estado de São Paulo, eles traziam as malas, viagem longa, malas. Aqueles que preferem em Cristo Jesus e mediante o Espírito Santo viver a estação da confissão, eles chegam rendidos pelo pecado, gente marcada pelo remorso, desgosto de si próprio, porque o pecado é uma chaga terrível, dilacera. Assim, o Salmo 51 se apresenta. É a estação da confissão. Davi reconhece. Por isso, Davi diz assim: Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua misericórdia, segundo a tua benignidade. Porque na mente de Davi estava o pecado que ele fez. O pecado. Davi fez um pecado terrível. Davi não foi para a guerra. Ele não foi. Ele ficou na cidade.
E na cidade, um dia, uma tarde, ele viu uma mulher tomando banho. Não era sua, mas era a mulher de Urias, que tinha ido para a guerra. Ele desejou a mulher. Ele perguntou sobre a mulher. Ele trouxe a mulher para sua casa. Ele se deitou com ela. Ela se engravidou. Olha quantas coisas aconteceu. E Davi tinha isto diante de si, quando ele diz: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. Uma realidade. Purifica-me do meu pecado. Outra realidade. Aqueles que experimentam a estação da confissão na jornada de fé. Pois eu conheço as minhas transgressões. O que é o pecado? Pecado significa errar o alvo, fazer algo contra Deus. Pecado é estar em oposição à vontade de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz que todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É fazer o oposto que é certo. Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. São pecado. Pecado é deixar de fazer algo que você sabe que é certo. Tiago capítulo 4 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. O pecado, infelizmente, é uma progressão descendente. Leva a pessoa a ficar insensível. Insensível para o bem. Porque sem o poder restaurador do Espírito Santo, a pessoa não percebe que está enveredando para o mal. Pecado é mais do que o ato. Pecado é a condição miserável que nós humanos nos encontramos. Por isso, o apóstolo Paulo, capítulo 7 de Romanos, ele faz uma descrição, né, sobre a natureza do pecado, porque eu sei, na minha carne não habita bem algum, pois o querer está em mim, mas eu não consigo fazer. Ele então apresenta aí Cristo Jesus, né? Mas graças a Deus, nós temos em Cristo Jesus uma vida livre, liberta. O que é a transgressão? É outra realidade daqueles que caminham, daqueles que seguem a caminhada da fé. A transgressão é quando eu peco sabendo que estou pecando. Quando eu faço uma transgressão, intencional ou não, devido à nossa natureza decaída, todos nós passamos o limite. Nós temos o sinal amarelo, sinal vermelho, sinal verde. Esta é a lei. A lei de trânsito nos diz que quando o sinal está vermelho, eu não devo passar. Eu não posso passar. Porque aqui, ao transgredir esta lei, eu estarei me colocando na rota da morte. Então, transgressão é escolher desobedecer. Quando conscientemente eu passo o sinal vermelho de pare e faço pior, e tento contar uma mentira para justificar o porquê eu transgredi a lei, então eu tenho uma realidade que é a transgressão. E Davi pediu: meu Deus, perdoa-me, lava-me das minhas transgressões. Mas Davi colocou uma outra realidade, a realidade que é a realidade da iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade não é só escolher desobedecer ou transgredir, ultrapassar o sinal vermelho. A iniquidade é uma escolha premeditada para a transgressão.
planejamento para o pecado. Urdir a mente, trabalhar com a mente. Davi fez isso. Ele trabalhou com a mente. Ele não só escolheu, mas ele planejou o pecado. Miqueias, capítulo 2, versículo 1 diz assim: ai daqueles que maquinam a maldade e planejam o mal, deitados na cama. Quando raia o dia, o executam, pois têm poder para isso. Satanás, ele nos coloca tentações. E a Bíblia nos coloca em Tiago o caminho da tentação, né? O caminho da tentação. O caminho da tentação é quando a cobiça que está dentro de nós, quando a cobiça que está dentro de nós se concebe da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas Tiago coloca que essa cobiça, ela nos atrai e nos seduz. Essa palavra é forte. Nos atrai e nos seduz. Davi, então, ele pediu, pela multidão das misericórdias de Deus, que o perdoasse da iniquidade. Da iniquidade. Nós temos alguém que experimentou esta estação? Temos sim. Nós temos Isaías. Isaías no templo, quando ele viu a manifestação da glória de Deus, da graça de Deus, ele então disse: ai de mim, porque os meus lábios são impuros, e eu habito numa terra cheia de pessoas de lábios impuros. E sabe, esta estação da confissão na caminhada de fé, verdadeiramente é um dos pontos mais, uma das vivências mais impressionantes da caminhada, da nossa relação com Deus. Porque a gente vê Deus agindo em nosso favor, pelas misericórdias que Ele tem. Porque Deus é o Deus da provisão. Deus, então, envia o anjo. O anjo tira a brasa do altar, a brasa viva, toca na boca de Isaías e diz assim: perdoado está o teu pecado e você está livre da iniquidade. Quando Ellen White, quando pedimos bênçãos terrestres, desejado de todas as nações, página 204. Quando pedimos bênçãos terrestres, a resposta pode até demorar. No entanto, não é assim quando nós pedimos o livramento do pecado. Sua vontade é nos limpar, é nos livrar disto e tornar-nos seus filhos e nos habilitar, Espírito Santo, e nos habilitar para a vida santa. Nós precisamos descer nesta estação e vivenciar esta estação. Nós temos uma outra realidade. Aqueles que caminham sabem que é a confissão da transgressão. Temos aqui um personagem bíblico para poder ilustrar. Temos Sansão. Sansão, ele ultrapassou os limites. Veja, Sansão quebrou intencionalmente o seu voto de nazireu ao tocar em um leão morto. Ele sabia que não podia cortar o cabelo, aí um voto. Ele sabia que ele não podia tocar num cadáver, era um voto. Mas conscientemente e intencionalmente, ele permitiu que o seu cabelo fosse cortado. Nós temos esse registro no livro de Juízes, né, capítulo 16. E ao estar fazendo isto, ao se permitir que o seu cabelo fosse tosado, cortado, raspado, ele estava cometendo uma transgressão.
E aqui, consciente, consciente. Mas a graça alcança a todos que, sinceramente, dão, dão vazão, dão espaço para o Espírito Santo. Porque Sansão se arrependeu. Tremendo, não? Sansão se arrependeu. Na pilastra do templo, ele se arrepende. Ele suplica, ele roga, ele implora. Uma coisa é pedir, outra coisa é implorar. Uma coisa é você pedir um copo d'água. Outra coisa é implorar o copo d'água, porque você está com sede. Aliás, você sente que vai morrer de sede. Sansão implorou a misericórdia de Deus. Sansão implorou. Ele reconheceu a sua transgressão. Ele disse: Senhor, Senhor, lembra-te de mim. Senhor, fortalece-me agora. Por favor, somente esta vez. Ó Deus da minha alma. Ó meus irmãos, triste é aquele que pensa que está caminhando na jornada da fé, mas não para na estação, não desce nessa estação para vivenciar esta estação, a estação da confissão. Então, ao se abraçar na pilastra, ao se abraçar ali na pilastra da confissão, do arrependimento, Deus o abraçou, oferecendo-lhe o perdão. Coisa linda. E foi ali no meio dessas duas colunas que o Espírito de Deus o tomou. E ele então empurra estas duas colunas centrais do templo. E ali, com a sua mão direita e com a sua mão esquerda, bradou: Morra eu com todos os filisteus. E a casa veio abaixo. E todos ali morreram. Hebreus capítulo 11. Aparece o nome de Sansão na galeria dos homens de fé. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos caminhar. Sim. Temos lutas, sim. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. E precisamos confessar também as nossas transgressões, as intencionais, muitas vezes, infelizmente, e aqueles pecados, aquelas transgressões que nós não temos, muitas vezes, consciência em função da nossa natureza pecaminosa. Qual é a vacina? Eu amo os salmos. E aqui nós temos o Salmo 19, né? Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Meditar na lei do Senhor. Sabe, nós temos que vigiar os caminhos da alma. Quais são os caminhos da alma, né? Então, o tato, a audição, os caminhos da alma, né? Os olhos, caminhos da alma. São todos os caminhos da alma. Nós precisamos estar vigiados. E uma forma de manter o controle é meditar na lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha, outro salmo bonito, não? Que traz ao Salmo 1, né? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua alegria, a sua vida está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E como resultado disto, que bênção, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a corrente de águas, águas vivas, correntes de águas. E esta árvore frondosa dá frutos, frutos do Espírito, não? O fruto maior, que é o amor. E tanto o pastor Wagner coloca aqui o amor ao seu tempo certo. E as suas folhas não murcham,
porque tem a vitalidade do Espírito. E tudo quanto realiza, e tudo quanto ele faz, tudo quanto sua mão está, toca, tem vida, e ele é bem-sucedido. Amém? Amém. Relacionamento com Deus é parar na estação da confissão e pedir o perdão, a limpeza, o pecado, a restauração e da transgressão. Todavia, nós temos uma outra realidade, porque esta estação é uma estação daqueles que vêm trazendo as malas, não? É igual a antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro, quando chegava no interior de São Paulo, na Estação da Luz. Aqueles que lá desciam traziam malas. Quais são as nossas malas? Quais são os nossos ossos secos? A iniquidade, o pecado planejado, o pecado urdido, iniquidade. Tem um personagem aí, pastor? Temos. Lucas capítulo 15, né? Capítulo tão estudado, tão memorizado do filho pródigo. Ele planejou, ele pediu, pai, dá-me parte da fazenda, eu quero. Pediu a herança do pai antes da morte do pai. Né? Matou o pai ao pedir a herança. Ele foi, gastou, se envolveu com muitas coisas. E naquela condição miserável, quem que se apresenta? O Espírito de Deus. Porque o versículo 17 e o versículo 18 desse extraordinário capítulo de Lucas, né, do Evangelho, até considero o capítulo central do Evangelho de Lucas. Ele caiu em si, caindo em si, caindo em si. E quando o Espírito Santo, e quando nós damos vazão para o Espírito Santo, lugar para o Espírito Santo, nós abrimos as portas para o Espírito Santo. Nós não nos colocamos de costas para o Espírito Santo, mas nos voltamos para o Espírito Santo. Nós pedimos o Espírito Santo, imploramos o Espírito Santo. Então, ele faz o trabalho extraordinário de restauração. E a primeira coisa, sabe qual é? A confissão. Confissão. Que estação extraordinária para aqueles que estão na caminhada da fé. Pai, pequei. Pequei contra ti, pequei contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus jornaleiros. Confissão, confissão, confissão. Pai, pequei. O Espírito Santo trabalha. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo é não dar vazão para o Espírito Santo, não se abrir para o Espírito Santo, é dar as costas para o Espírito Santo. Então, atitudes, não? É nessa estação que a gente toma atitudes. Atitudes de fé, atitudes de coragem, decisões. Decisões, melhorar o relacionamento com Deus, recompor o relacionamento com Deus. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Né? Porque toda confissão demanda uma ação, não? E ele foi, e ele se encontrou com o Pai porque o Pai estava esperando. E aí as grandes provisões, né? As provisões da graça. Quem vivencia a estação da confissão recebe as provisões da graça em Cristo Jesus, mediante a ação e égide do Espírito Santo. O Pai, ao ver o Filho, o Pai sempre toma iniciativa, não? É nessa estação que a gente percebe, a gente vê estas coisas, porque o espiritual é discernido pelo espiritual. O Pai tomando iniciativa, e você sente, e você é envolvido nas provisões da graça, no abraço do Pai. Então, o Pai corre na direção do Filho, abraça o Filho, beija o Filho e oferece as provisões. Qual é a vacina? Permitir que o Espírito Santo atue na mente, na vida, nas decisões, atue nas nossas emoções, atue nas nossas respostas às emoções variadas, a qual
Nós somos muitas vezes submetidos, e aí então a gente consegue ter um vislumbre desta estação. Um vislumbre desta estação. Sabe, essa é uma estação para a gente se demorar. Assim como Davi se demorou. E agora nós vamos concluir, voltando novamente o Salmo 51. Uma estação para se demorar. Então, o primeiro bloco é fazer o autoexame. O autoexame. Versículo 3. Pai, eu conheço as minhas transgressões. Autoexame. E o meu pecado está sempre diante de mim. E nós possamos tirar tempo para fazer o autoexame. Porque senão a nossa religião fica uma religião apenas de fazer coisas. Um tipo de mercado com Deus, onde eu fico trocando coisas. Mas, na verdade, eu preciso me abrir para receber o Espírito e colocar de dentro para fora as coisas que tenho. Senhor, conheço minhas transgressões. O Espírito Santo nos dá essa iluminação. Confissão. Confissão. Quando o Espírito age, confissão. Contra ti somente. Versículo 4. Pequei, eu fiz o que era mal diante de teus olhos, de sorte que és justificado se em falares e inculpado em julgares. O pedido. Versículo 6. O pedido. Aí a gente vai anotando, né? O Salmo 51 é maravilhoso. É a estação, né? Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isaías pediu e Deus concedeu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que mais temos aqui, pastor? O desejo. Quando o Espírito invade a nossa mente, a nossa consciência, nós começamos a ter desejos. Desejos espirituais. Desejos santificados. Veja, faz-me ouvir o júbilo da alegria, a alegria da salvação. Aceitar o perdão de Deus. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Senhor, crie em mim. Que pedido lindo, né? Esse é o meu pedido, sabe? Eu penso que esse é o seu pedido também aqui da sala 57. Senhor, crie em mim. Crie em mim. Ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Versículo 11. Pastor, olha o Santo Espírito, Salmo 51. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário. Que decisão. Sabe, quando nós nos sentimos perdoados, sabe o que nasce? O desejo de testemunhar. Foi isso com Isaías. Depois que a brasa tocou na boca de Isaías, perdoado o pecado, tirada a iniquidade. Depois disto, versículo 8, né, do capítulo 6 de Isaías, depois disto, ele pôde ouvir a voz de Deus. A quem enviarei? O que disse Isaías? Estou pronto. Eis-me aqui. Olha isto aqui. Versículo 13. Minha decisão. Então, olha, uma progressão. O Espírito trabalhando, progressão. Progressão para a vida. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios. Não é à toa que Isaías pediu a purificação dos lábios. E aqui Davi está dizendo, Senhor, abre meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, dar testemunho do que Deus fez, do que Deus faz, e que Deus fará por mim. Louvado seja Deus.
Que caminhada de fé! Caminhada de fé de frutos, porque aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores é como uma árvore plantada às margens dos rios, dos ribeiros de águas, dá muito fruto e folhas verdes, sombra, a confissão. Não existe caminhada de adoração sem confissão sincera. Precisamos nos demorar nesta estação. Demorar. Fé e confiança é uma estação importante. Ser sincero, outra estação importante. Todavia, confissão é uma estação que você não pode pular na caminhada de fé. Sacrifício aceitável a Deus, versículo 17. É o coração, o texto bíblico coloca, é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E a condição está no final do salmo, né? Então te agradarás de sacrifícios. Deus só vai agradar do nosso louvor, da nossa devoção, das nossas ofertas, quando eu experimentar a confissão, esta estação. O pecado, a transgressão, são os pecados muitas vezes involuntários, outros conscientes. A iniquidade, que é quando eu maquino o mal, eu planejo. Então, Deus vai se agradar da nossa vida, Deus vai se agradar dos nossos sacrifícios, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Os que não querem cair presa, eu quero relembrar aqui o pastor Bechara ontem. Ontem ele terminou com Atos dos Apóstolos, página 518. Pastor Bechara, eu vou pedir permissão ao senhor. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem esquivar-se de ler, ver e ouvir. E eu vou colocar aqui, assistir. Agora temos as redes sociais. Tudo aquilo que sugira pensamentos impuros. Não deve permitir que a mente se demore ao acaso, em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser firmemente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os males internos e a alma vagará em trevas. Que seu dia seja um dia feliz de vitória. Você que vai assistir depois, nós todos formamos aqui a família, não? Da sala 57. Nós não somos peregrinos, nós somos viajores da esperança. Temos estações nesta caminhada, mas que eu e você possamos experimentar a estação da confissão e receber as provisões da graça. Eu quero orar por você. Quero orar também pelos pedidos que estão aí no chat, os pedidos que estão no coração de cada um. Você pode ficar um minuto em silêncio. Você pode falar com Deus. Sua mente pode se conectar, onde quer que você esteja. Pai, obrigado por formarmos aqui uma família de fé, viajores da esperança. Temos lutas, muitas. Aí estão os pedidos, ó Pai. Saúde, alguns de gratidão. Senhor, estenda a tua mão, tua destra, sobre teu povo, espalhados. Senhor, olhe para nós, nosso coração. Se há alguma coisa que temos que recuperar,
Por favor, ó Pai, dá-nos teu Espírito. Levanta-nos, ó Pai, para continuar caminhando, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Dá-nos alegria, restitui-nos a alegria da salvação. Cria-nos, ó Pai, em nós o Espírito inabalável. Abre a nossa boca para dar o testemunho daquilo que tu fez em Cristo, para que tu está fazendo em nós e tu irás continuar fazendo no seio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fico, assim, muito contente, pastor, com o cardápio espiritual que o Espírito Santo providencia aqui na sala, né? Ah, todo dia é uma inspiração, né? Um mergulho na palavra de Deus. Glória a Deus, pastor. Obrigado pela mensagem. O senhor sempre é muito usado por Deus ao falar o nosso coração, viu? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, pastor. Fica com Deus, eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, viu, amado? Seu ministério, pastor, é uma inspiração para todos nós, faz com que a gente creia mais em Deus, que o Senhor existe, e louvado seja Deus pela sala 57. Obrigado, pastor. Obrigado, o Senhor me inspira muito, amigo. Grande abraço. Bom, eu vou chamar a irmã Íria Brás. Íria, abre a sua câmera, vem para cá, que hoje nós vamos contar o seu testemunho. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem? Tá bem a imagem? Tá boa? Tá ótimo, tá maravilhoso. Obrigado por seguir as instruções para a gente ter qualidade aqui na nossa imagem. Íria, o que que significa seu nome mesmo que você me diz? É um nome grego? É o nome grego, pastor, e eu pesquisei, significa paz, shalom, paz. Você sabe que por trás da palavra shalom tem um significado? É, eu já ouvi outros significados, sim, mas o que me marcou mais foi esse. É, E é uma coincidência, pastor, bem rapidinho, é que um dia eu ganhei na igreja um brinde no JA, quando eu era mais jovem, né? Recebi a palavra shalom, e eu nem sabia que meu nome significava. Shalom. a palavra shalom significa assim, ó, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nossa, amém. Quando um Que seja judeu, louvado. quando um judeu fala para o outro assim, shalom, ele está dizendo nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém. Muito bom Bom, significado. curiosidade do nome. Deixa eu dar aqui um conselho para você, amigo. Olha só o que você vai ver aqui agora. É o poder do testemunho, tá bom? Ó, poder do testemunho. Ali nas prioridades que eu li com o pastor Delmar, diz que eu tenho pressa em contar minhas experiências. E a Sala 57 se alimenta das vidas transformadas por Deus desde o início da caminhada e das novidades que acontecem quando a pessoa entra na Sala 57. Então, o testemunho tem duas etapas. A gente conta uma parte da sua vida, lá desde o começo, e contamos um pouco da sua história quando você entra aqui na sala e o que acontece quando você vai esbarrando com os ensinos da Sala 57. Não mandou seu testemunho ainda? Manda, meu irmão. Manda para nós esse testemunho que eu quero contar aqui a sua história. Vamos transcorrer um pouquinho aqui na história da Íria, que é uma bonita história. A Íria, ela é originária de uma família católica, não praticante. Ela teve o primeiro contato com o adventismo com um avô que, muito interessante, visitava a casa dela, mas bem idoso, com dificuldade de compreender algumas coisas. Ele sempre falava para eles, e falou durante 11 anos, sobre o sábado, sempre sobre o sábado. E ele ainda precisava amadurecer em algumas coisas da vida cristã, mas a Íria, ela vai ter o primeiro contato com a fé adventista através do seu avô, e fica aquela
aquela semente do evangelho vai permanecer com a Íria. Íria, e você, depois de ter esse primeiro contato com o seu avô, dele falar sobre o sábado, você teve um contato com outras igrejas não adventistas e você não chegou a ser batizada nessas igrejas, né? Isso mesmo, pastor. Eu tive muito contato com alguns vizinhos, bem na minha infância, minha terra infância, com as pessoas da Assembleia, e depois com os familiares da Igreja Batista, e bem após isso, com a Igreja Presbiteriana, amigos vizinhos. E foi quando eu conheci uma família que era da Igreja Pentecostal no Brasil, e eram vizinhos e nos convidaram para visitar a igreja deles. Aí foi quando eu comecei a ir para a igreja cristã, que antes só ia na católica esporadicamente. Só no mês de maio participava da missa, só quando tinha um evento na região, dos textos no mês de maio na escola. E então não tinha assim uma vida de fé. Cria em Deus, meus pais criam em Deus, meus pais falavam de Jesus, mas de uma maneira assim superficial, né? Não eram Acho que como, praticantes. acho que como todo brasileiro, católicos não praticantes, diferente dos católicos praticantes, porque eles são bem fervorosos, assim como tem adventista praticante e adventista não praticante também, né? Tem aí também, essa turma em toda igreja tem, né? Os que são Sim. fiéis e os que são ali meia boca, é a gente que investiga o nosso próprio coração. Você ficou frequentando essa igreja por algum tempo, mas não chegou a ser batizado. Você Não, cresceu quase 2 anos. Mas sem 2 anos batismo. sem Quase dois batismo. anos, só com um amigo visitante mesmo. Uhum. Você cresceu, mudou de região, você foi morar no interior, e aí foi nesse momento que você conheceu o Evangelho. Por alguma circunstância, você deixou de estudar, e um grupo da Igreja Adventista, nesse lugar para onde você foi, tinha uma escola sabatina filial. Aí Sim, você começa a conhecer a Igreja Adventista do sétimo dia, sim. porque eles tem uma senhora, você conta essa história muito legal de uma senhora que estava doente. Como é que foi isso que essa família evangelizou o seu pai? Foi assim. A minha irmã passava no trajeto da escola em frente à casa desse senhor, que havia a senhora bem doente, em fase terminal do câncer, e ele falou para ela que a esposa estava doente, precisava de alguém para aplicar injeções. Provavelmente devia ser morfina, né? E ele não tinha ninguém. A minha irmã falou: meu pai aplica. Ah, seu pai faz isso? Ele poderia fazer? A irmã disse sim. A minha irmã chegou em casa, falou para meu pai o problema. Meu pai foi na casa dele e chegou lá, encontrou aquele casal de idoso e carente, necessidade de apoio, né? Meu pai foi, apoiou, aplicou injeção nela algumas vezes. E foi ali que ele começou a comentar, a pregar para meu pai. Era um senhor cego, ele está com quase 100 anos, ainda vive, firme na fé, tem umas quedas pelos problemas, coitado, mas está na igreja até hoje, bem idoso mesmo, mas ele sempre pregava o evangelho. Meu pai chegou, ele começou a pregar para meu pai. Aí foi quando ele disse que ele era adventista, falou do sábado, meu pai falou, ah, sábado? Meu sogro mora lá em casa e fala do sábado também. Aí ele falou, quem é o seu sogro? Aí meu pai falou o nome dele, posso ir visitá-lo? O pai disse, pode sim. Ah, o primeiro sábado após isso, ele foi na minha casa, com um grupo de irmãos, visitar meu avô. Aí foi quando encontraram meu avô, que para ele estava desaparecido há algum tempo, como eu contei o fato, né? Que minha mãe pegou meu avô de uma maneira sem avisos e tirou de onde ele está e foi morar conosco. Então, não deu tempo de comunicar com a igreja e falou que estava mudando. Não deu tempo. Aí encontraram o irmão Manuel e começaram a fazer os pequenos cultos na minha casa, no quartinho do meu avô. E nós começamos a chegar pela janela do meu avô assim, que a casa era uma casa só, mas tinha uma porta externa para o meu avô ter uso, acesso ao quintal, por ser uma pessoa que tinha movimentos limitados. E ali aí começamos a ouvir os cânticos, a leitura da Bíblia, a oração. Aí começaram a dar para a gente a Bíblia para ler um versinho. Aí começou a dar um hinário para nós acompanharmos. Isso foi bem depois do mês de agosto. Quando foi no mês de outubro, houve um batismo e eles nos convidaram para o batismo. E nós dissemos que iríamos, no meu caso, mais eu, né? Aí ele disse, então aprenda esse hino aqui. Aí foi aquele hino, aqui nas águas deste mar. Eu não sabia que hino que era, não conhecia a melodia, mas comecei a cantar a semana inteira aquele hino para cantar no batismo. E o batismo mudou de horário, era para ser de manhã, era para ser à tarde e foi de manhã. Mandaram avisar para nós que seria de manhã para nós irmos, mas ninguém avisou.
E quando foi no sábado à tarde, antes da hora de nós virmos, chegaram na minha casa. Aí eu fiquei surpresa, né? Porque eu pensei que era para mim ir ao encontro dele, não eles virem a mim. Aí eles disseram, o batismo foi de manhã, não avisaram? Eu disse, não. Ah, já foi. E eu não tinha visto o batismo, não conhecia o batismo. Aí ficamos assim mesmo, aí convidou para ir para a igreja, comecei a ir para a igreja, primeira vez eu fui assistir. Aí o irmão chegou para mim, que era o responsável pelo pequeno grupo, né? Que era Josué Vicente, pessoa muito amada, Senhor. Ele falou: Olha, lê esse versinho aqui durante a semana, e é na Bíblia do meu avô, que não era a Bíblia completa, era mais Novo Testamento. E o verso era Lucas 4:18, que justamente fala no Espírito Santo. Porque, ou seja, é o verso de Jesus falando, né? Pregando no santuário. Ele falou: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. Eu não entendi nada, porque eu não conhecia nada. Mas eu li a semana inteira, quase todos os dias. Eu estava fazendo minha atividade, eu dava uma pausa, pegava a Bíblia e lia. Estava fazendo normalmente, parava e lia esse verso. Você Quando tinha foi no sábado 16 anos de seguinte, idade. Você eu tinha tinha 16 16 anos. anos. 16 Uhum. anos. E era assim, uma educação que eu tive, assim, meio tradicional, então era a minha mentalidade tinha uma parte amadurecida e uma parte muito infantil ainda, entendeu? Para a idade. E quando chegou no sábado seguinte, ele falou: Você leu o versinho? Você decorou? Eu disse: Olha, mais ou menos, eu não li todos os dias, eu sempre todo dia. Não. E eu não sabia que esse era o verso áureo da lição da semana. Aí, quando foi no discorrer da lição que eles estavam passando lá, eu também não tinha noção do que era, mas eu vi eles falando do verso lá e eu olhei assim. Depois que eu vim entender. Aí, quando foi na semana seguinte, falou: Você poderia ler para mim isso aqui? Era a carta missionária. E eu tinha uma desenvoltura para falar, mas eu falava muito rápido. Aí eu peguei a carta, levei para casa, fiquei lendo a semana toda para no sábado seguinte apresentar. Quando foi no sábado seguinte, estava eu lá. Pastor, eu li numa velocidade que eu não sei como eles entenderam a história. Porque eu fiquei nervosa, nunca tinha acostumado a esse tipo de coisa. Aí ele falou: Você leu bem, só que leu muito rápido. Na próxima, lê um pouquinho mais devagar. Aí na semana seguinte, eu já comecei a me envolver. Peraí, Quando peraí, foi no peraí. mês, Deixa eu entender uma coisa. Você não era batizado ainda. né, pequeno grupo, era como se fosse uma escola sabatina filial no sábado à tarde. Deixa eu chamar a atenção. Como é que é o nome desse irmão que você falou, líder? Entende? Você está percebendo, irmão, a experiência e a habilidade espiritual desse irmão de envolver a Íria no processo? Ele vai lá para a casa dela, não está esperando a Íria para a igreja, não. Faz a reunião lá no quarto do avô. E eles começam e a Iria vai para a igreja depois de ficar interessada pelo processo, e ele vai introduzindo a Iria devagarinho. Ele dá o texto para ela decorar, ela volta para casa para decorar. Quando volta, ele pergunta. Isso é discipulado, irmãos. Interessante. Decorou? Então faz assim, você pode contar isso aqui, mas aí você fala, mas a Iria não era batizada. Amado, olha aqui para mim uma coisa. As pessoas se batizam com muito maior velocidade quando elas se sentem parte do processo. Nós não podemos pegar os nossos amigos que estão no processo de conhecimento da palavra quando eles vêm à igreja e tratá-los como visitantes, ou seja, essa casa aqui é nossa e você está em nossa casa. Eu não gosto dessa palavra visitante. Eu gosto da Também palavra não. amigos. E o que esse camarada fez foi a fazer com que a Ira se sentisse pertencente do processo. Mas, pastor, ela não era batizada. Amigo, tem muita coisa ao redor do que nós fazemos e enquanto fazemos que nós já podemos inserir pessoas interessadas realizando conosco, a depender do lugar, da circunstância, da maturidade desse interessado. Agora não. A gente só quer que a pessoa ore ou faça alguma coisa aqui ali se tiver batizada. Não. Nós precisamos inserir as pessoas, dar utilidade para elas, sabe? Criar mecanismos para prender essas pessoas na estrutura. Eu estou falando de uma menina de 16 anos que tinha a chance de ir embora rapidinho, mas porque esse camarada foi muito inteligente. A Íria
batizou no dia 19 de dezembro de 1981, com 16 anos de idade. E a sua irmã, de 13 anos, também foi batizada. Quando você foi batizada, você diz uma frase no seu testemunho, Iria, que eu achei muito interessante. Você diz assim: aí eu saí para influenciar minha família. Como é que você começou a trabalhar com a sua família? Quando o irmão chegou para mim e falou para mim, após, acho que devia ser no mês de novembro, final de novembro, vai ter o próximo batismo, ele falou em outubro. Aí falou assim, vai ter o segundo batismo, você não quer batizar? Eu falei, batizar sim. Eu não sabia o que era batismo, ainda não tinha assistido batismo. Aí eu falei, sim, quero. Aí foi ter que preencher uma ficha. Eu disse, cadê a ficha? Aí ele me entregou a ficha. E eu preenchi minha ficha. Eu fui, sentei à mesa na minha casa e comecei a preencher minha ficha e comecei a chamar minhas irmãs. Vamos batizar junto? E insisti com elas. Aí a que é mais nova do que um ano, a Irene, ela disse, não, quero não. Aí eu fui para a Ivaneide, vamos batizar nele, vamos nele, vamos nele. Insisti com ela, ela falou sim. Aí eu preenchi a minha ficha, preenchi a ficha dela, e a partir dali, pastor, só todos os sábados na igreja envolvida. Em seguida foi o nosso batismo, foi uma bênção, até hoje eu lembro do batismo. Inauguramos uma pia batismal externa, no momento, fizeram um tanque para realizar o batismo. E o nosso distrito, na época, a sede era lá em Cavaleiro, no Recife. E o pastor que era nosso pastor era o pastor Daílson Monteiro Bezerra, cunhado do pastor Osmar Reis, que já é falecido. E ele não era pastor ainda ordenado, ele não podia batizar. Aí ele trouxe o pastor Zinaldo de Azevedo para batizar nós. Nosso Zinaldo, que era aqui conosco Zinaldo e faleceu recentemente, nosso querido descansou pastor. no Senhor. Então, quem te batizou foi o pastor Zinaldo. Zinaldo. Aí ele esteve lá, nos batizou, a mim, minha irmã e mais 3 pessoas. De nós 5, um era um senhor de idade, creio que morreu na fé. Os outros 2 se afastaram, um já voltou, o outro eu não sei. E quando saiu do tanque batismal, ele fez primeiro o batismo para depois ser a escola sabatina, né? Eu saí do tanque batismal, me troquei e fui direto dirigir a escola sabatina. Porque era um pequeno grupo, como se fosse uma escola filial, então todos ali trabalhavam, independente de batizado ou não, tem atividade. E foi assim. Esse é o negócio, Iria. Nós precisamos colocar toda a igreja para trabalhar em dois ambientes, dentro e fora. Dentro e fora, principalmente fora e dentro da igreja. E a igreja, Iria, ela precisa ser um lugar de celebração. Quando eu vou lá fora e trabalho para a obra do Senhor e venho contar as histórias dentro da igreja. O problema nosso, um dos problemas que a gente tem, que precisa melhorar bastante, é que nós precisamos contar as bênçãos de Deus que acontecem lá fora, dentro da igreja. Então você batiza, assim que você sai do tanque, troca de roupa e já vem dirigir A a escola escola sabatina. sabatina. Na Sim, sequência, um mês depois, mais pessoas da sua igreja, da sua casa, se batizam. meses Sua depois. mãe, outra irmã e a irmã caçula se batizam, e Domingo. depois, em 83, seu pai e um outro irmão seu também se batizam. Foi. Batizei eu e minha irmã mais nova, quando foi no mês, no batismo da primavera do ano seguinte, né? Porque batizamos no mês de dezembro. Minha mãe batizou, o pastor Osmar Reis fez o batismo dela, e da minha irmã que não tinha batizado antes, e do meu irmão, Ivaldo. E quando foi no ano seguinte, meu pai e meu irmão caçula batizaram também. Aí o pastor Daílson foi permitido para ele fazer o batismo. Nosso pastor na época já era o pastor Dilson Bezerra, irmão do Daílson. E eles trouxeram o irmão dele para fazer o batismo do meu pai, pediu permissão. Meu pai queria que ele batizasse ele. E por falta de pastor na época, não sei, provavelmente, a associação liberou, deu carta para ele fazer o batismo de meu pai. Então a gente tem esse carinho todo por essa família, né? Pela família do pastor, que são parentes do pastor Costa Júnior, são primos, né? Do William Costa Júnior. E a gente tem o maior carinho pela família toda, porque foi que fizeram um trabalho bonito conosco, eram nossos amigos, visitavam nossa casa. Os irmãos que deram estudo bíblico para a gente, que deram assistência, sempre estavam lá conosco, ensinando a fazer comida vegetariana. Eu batizei em dezembro, no mês de abril já entrei no regime vegetariano junto com minha irmã, e eu fiquei admirada com a saúde e com a jovialidade. Ele é povo jovial demais, povo muito jovem.
E ele falou, há 5 anos que eu não como carne. Meu Deus, como é que eu vou fazer 5 anos sem comer carne? Que era viciado na carne praticamente na minha casa. E ele me ensinou, e a família dele, a esposa e a filha, e foram pessoas maravilhosas. O irmão Amaro, mas os filhos foram pessoas e deram muita assistência para nós. Mas eu fui rodeada de pessoas que me amavam, que faziam tudo por mim. Não tinha uma dúvida que ele não tirasse. Não tinha nenhuma dificuldade que eu tinha que ele não viesse a meu socorro. E marcava horário, eu vou lá na tua casa ensinar você a ler a Bíblia, você preparar sermão, você pregar. Antes de fazer qualquer coisa de oratória na igreja, ele já estava me ensinando como fazê-lo. Como estudar a lição, como pregar a lição. Eu já fiz a assinatura comprei 2 primeiras lições avulsa. E em seguida foi a assinatura, e assim foi a minha trajetória na fé. Trabalhando na igreja, envolvida na missão dentro e fora, com trabalho missionários também. Ô, Iris. Sim, Iris. Íria. Não. Íria. Esse é um nome Íria. diferente. Falei até para ela aqui. A primeira Íria que eu conheço. Bem legal. Íria, é muito importante isso que a gente está conversando aqui no seu testemunho. E por isso as igrejas grandes precisam estar divididas, fragmentadas em pequenos grupos. Porque você diz assim, não havia nada que eu tivesse uma necessidade, que eles não estavam perto de mim. Eu Sim, fui amado, eu fui amada por todos. Porque esse ambiente do pequeno grupo, eu acredito que a maior bênção de um pequeno grupo saudável é exatamente essa capacidade de ser visto e de ver, e ao mesmo tempo o desenvolvimento dos dons e capacidades. Acredito demais no ministério dos pequenos grupos. Muito embora eu verdade. tenha sofrido alguma mudança de conceito desses últimos 15 anos para cá, mas acredito demais de que toda igreja precisa estar separada em pequenas comunidades, onde as pessoas são desenvolvidas. Então, uma igreja precisa fazer isso. E a gente está numa luta aqui com alguns. Na minha igreja central, temos um movimento chamado Impacto 180, exatamente para mexer com essa estrutura de colocar jovens, juvenis e adolescentes trabalhando dentro e fora da igreja e contando as bênçãos nos cultos de celebração. Nós Verdade. acreditamos nisso, estamos nos esforçando para essa caminhada. Você vai crescer. A, a, a Íria fez um voto, irmãos, que ela não namoraria antes dos 22. E ela só casaria se fosse com um homem de Deus. Fala para mim aqui, com quantos anos você casou? Pastor, casei com 49 anos, pastor. Toma aí, irmão. Toma. E por que que tu casou com 49? Porque, como eu falei, eu esperei encontrar um homem certo. Conheci umas pessoas antes. E não era, para mim, não era a pessoa ideal. Pessoas boas da igreja, mas o namoro não foi, não deu o segmento que eu esperava. Coisas simples às vezes, mas Deus conduzia, né? Deixava Deus conduzir. Então, tive alguns namoros. Pessoa, eu cheguei a namorar até um rapaz que não era batizado na igreja, mas era membro da igreja, só não era batizado ainda. E eu cheguei o dia para ele e falei assim: olha, é o seguinte, nós estamos namorando, isso foi no início, os primeiros dias. Falei, nós estamos namorando, mas é o seguinte: na minha igreja, eu só posso casar se a pessoa for adventista. Então, eu tenho 2 caminhos a seguir. Ou nós terminamos o namoro, assim que começou o namoro, ou então você se batiza. Aí ele falou assim: mas eu não posso batizar só por você. Eu disse: nem eu quero. Então, nós temos que seguir o outro caminho. Alguém sugeriu: olha, você pode casar dentro de 3 meses com ele e a igreja não vai nem tomar muita posição, porque é um namoro, você vai casar direitinho, pastor. Cheguei assim e falei: olha, eu tenho um propósito com meu Deus. Eu só vou casar como Deus ordena na palavra dele. Meu pai tinha o prazer de ver-me entrando na igreja vestida de noiva. E é meu propósito. Se eu esperei até hoje, se eu aguardei para isso, eu só vou casar segundo Deus orientou. Porque a minha mentalidade era assim: se eu fizer alguma coisa errada, a primeira a sofrer sou eu. E segundo, que é mais importante, eu vou ofender a meu Deus. Eu não tenho que ser fiel por causa de pai e mãe. É porque eu sou serva do Senhor. Eu tenho que temer é a Deus. Sou fiel porque eu amo a Deus. Ama a Deus. Eu falei, não, eu não posso fazer algo por causa de pai e de mãe, simplesmente porque a educação que eu recebi foi essa. Mas eu tenho um propósito diante de Deus. Aí eu tomei essa decisão. Eu não caso de forma alguma dos 20. Como eu falei, eu recebi primeiro
pedido de casamento, eu tinha 14 anos, quando o Gente, rapazinho gostava de que mim. idade tinha Não, não. esse que te convidou para casar aos 14? Ele tinha 17 e ia fazer 18. Aí ele Meu falou, no próximo ano a gente pode casar. Eu olhei para ele bem sério assim, falei, casar? Meu filho, eu não caso antes dos 20 de forma nenhuma. Ele te convidou para casar com 14 porque ele tinha 17. Dois sem juízo. Era, pastor. É E ele claro me que levou no sim, coach, não. né? Alguém no são juízo vai casar com Pensou, alguém com 14 anos de idade. pensou. Presta atenção numa coisa aqui. Terminou que não deveria ter começado. Não teve namoro, não foi namoro. Ele É, pediu que a gente não namorava. Eu não namorei antes dos 20, de forma alguma. não, eu digo com esse rapaz que teve Foi. um namoricozinho com não adventista, Não mesmo. teve namoro. Ele Não? gostava de mim, mas eu não cheguei a namorar. Não cheguei. Então tá ótimo. Porque se tivesse começado, não deveria ter começado, porque o julgo desigual ele não é autorizado por Deus, né? De Isso, maneira nenhuma autorizado por Deus. Essas coisas tendem a dar muito errado. O Senhor, por isso, ele disse que a gente não deve caminhar. Uma coisa que você me falou aqui agora, você disse assim: eu esperava a pessoa ideal. Existe a pessoa ideal? eu acho que existe, pastor, porque a Bíblia diz que a gente não pode fazer julgo desigual, a gente tem que analisar algumas coisas na pessoa que a gente quer casar. Tem que ser uma pessoa honesta, ser trabalhadora, tem que ser uma pessoa que demonstre que seja responsável com família, que seja bom filho, tem que ter algumas qualificações que a gente não. Alguém falar para mim assim, você escolhe muito, eu digo, eu não escolho muito, mas também não posso casar com qualquer pessoa que diz que gosta de mim e está interessada em mim. Não é Então bem por aí. você concorda comigo que não existe a pessoa ideal, existe o padrão ideal? Padrão ideal, justamente Porque isso. o padrão ideal pode forrar qualquer pessoa. Sim, Então não existe a pessoa ideal, o ideal, mas o existe o padrão, justamente isso. padrão ideal. Ele precisa ter as recomendações bíblicas, como você disse, da mesma fé, temente a Deus, honesto, um homem, essas características de um cristão. E um cristão. Se o caba for caráter, né, que é o crucial do processo, se o caba for alto e magro, tiver essas características, ele pode ser o ideal. Se ele for baixinho e gordinho, tiver essas características, ele pode ser ideal. Justamente. Entende, Não não? tem cor de pele, não tem raça, não tem Existe, status sim, social, existe um padrão, um padrão. padrão. Agora, por outro lado, quando a gente vai escolher alguém para ser o parceiro da vida, este lado aqui, que é o padrão, ele é o mais importante. Mas o estereótipo, o biotipo também deve ser considerado. Porque, graças a Deus, o Senhor em nós colocou essa diversidade de gosto e que faz com que cada vasilha tenha a sua tampa. Então, assim, Verdade. uma amiga sua está casada com um magrinho, você fala assim, nossa, mas como é que você casou? Mas é bom demais, gosto dele magrinho. Aí o outro casou com uma mulher mais fofinha, aí você casou, eu amo essa mulher fofinha que eu tenho. Então, esse gosto diferente é Isso. dado por Deus. É É dado por verdade, Deus. pastor. E é muito bonito quando encarado sem preconceito, sem maldade. Então, tem o padrão ideal e também o gosto pelo biotipo precisa ser levado em conta. Agora, quando você vai pesar na balança, se você encontrar alguém que o biotipo não seja exatamente aquele que lhe atrai mais, mas as características forem completas, vale investir nesse. É assim mesmo que funciona, pastor. E foi isso que eu observei, porque alguém pode dizer assim, ah, mas ela casou porque já estava com essa idade. Não, não foi assim, porque a oportunidade de casar antes eu tive, mas não foi a pessoa que eu vi que Deus estava enviando, que era o melhor para mim. Quer dizer, às vezes batia até a química, como nós falamos, né? Batia a química em alguns aspectos, mas faltava alguma coisa mais. E só Deus sabia que faltava. E eu não sentia bem, apesar de a pessoa ser maravilhosa, ser cristão também. Mas, enfim, Deus conduziu. Eu sei que foi Você Deus que conduziu casou no e momento está certo. casada há quanto tempo, filhinha? Fez 10 anos, agora dia 15, pastor. E como é que é o nome do felizardo? É Edinaldo. Aí, um abraço para o Edinaldo, que vocês continuem felizes e dando testemunho do amor de Deus. Há 20 anos, você passou por uma situação muito difícil.
você sofreu uma tentativa de envenenamento. Não vamos dizer de quem, não, Também não sei. é só você comeu uma comida com chumbinho, veneno para rato. Foi. E o que que aconteceu com você, filho? Pastor, se eu não me confundo, foi no dia 3 de outubro de 2020, 2003. 2003. 22 anos, vai fazer 22 anos agora. Eu comi a comida com chumbinho. Eu percebi que estava com chumbinho porque eu vi uns pontinhos pretos na minha comida. Porém, eu pensei que podia ser um tempero diferente, entendeu? E eu fui comendo aquela comida vegetariana, né? Uma porção pequena de comida, mas não senti sabor na comida. E quando eu estava comendo, junto com minha irmã no trabalho, eu falei para ela: olha, eu gosto muito de bife vegetal, é super bom. E justamente era aquela comida que eu tinha levado: feijão, arroz e bife vegetal. E eu falei para ela: esse bife é tão gostoso, mas tem hora que ele não tem sabor nenhum. Eu estou comendo, não estou sentindo sabor nessa comida. E eu falei para ela: estou notando uns pontinhos aqui na minha comida, acho que tem um tempero diferente, por isso que talvez seja isso que não tenha sabor. E continuei comendo, só que a comida era uma porção muito pequena, que eu estava fazendo tipo de um regime. E eu comendo, eu senti que, à medida que eu ia comendo, parece que ia pesando no estômago, não tinha boa digestão. Aí eu acabei de comer. Quando eu acabei de comer, eu olhei para um lado, já comecei a sentir que minha visão não estava boa. Mas, como eu senti que estava com peso no estômago, eu fui e tomei um digestivo natural para ajudar a digestão, já que estava sentindo mal, né? Já comi, comecei a ficar em pé. Aí eu tomei aquele digestivo e não senti alívio nenhum. Aí eu falei para minha irmã: vou tentar jogar fora essa comida para ver se eu melhoro. Aí eu fui até o banheiro do lugar ali, casa de banho, como diz aqui em Portugal. Tentei forçar um vômito para ver se conseguia. E forcei o vômito e só pude colocar fora só o remedinho, com aquele pouquinho de água que eu tinha tomado. E já voltei, assim, foi um negócio de 2 metros. Já voltei sentindo, além da visão turva, muito ruim, com cólicas intestinais e com a moleza no corpo. Aí eu falei para minha irmã: será que eu estou tendo um AVC? Porque estou com sintoma muito estranho. A minha irmã correu na vizinha, do lado, assim, na outra sala do trabalho e falou. Aí alguém ofereceu para ela um mel, né? Eu disse: mel é bom, mel com água é bom para controlar a pressão. Se for questão de AVC, vai controlar. Aí eu tomei o mel com água, só um pouquinho, e não fez efeito. Aí não tinha nenhum carro no momento, nenhuma viatura, como diz aqui em Portugal. Tem alguns portugueses assistindo testemunho. Aí minha irmã ligou para minha casa. Meu irmão trabalhava à noite, estava em casa. E ela disse: vem aqui levar a Ira no hospital, porque ela está passando muito mal. A meu irmão foi correndo, junto com a minha sobrinha, que estava lá também, e chegaram lá. Me pegaram, levaram para o hospital. Eu não consegui andar até o carro, já fui com alguém me amparando, um negócio de minutos. Eu trabalhava próximo da minha casa. Quando chegou no hospital, pastor, eu não lembro nem quando me tiraram do carro. Só me lembro eu entrando para a sala, para a antessala do médico, numa cadeira de rodas, já sentada na cadeira de rodas, sem nenhum movimento, sem conseguir nem dominar a cabeça assim. Eu ficava com a cabeça jogada para um lado, que não tinha mais Você, domínio. você chega nesse quadro, é internada e o médico chega a declarar, irmãos, foi muito grave a situação da Íria. O médico chega a declarar falência dos órgãos. Tão grave Foi, foi a pastor. situação dessa tua Nesse, filha. hospi- nesse hospital, o atendimento deles não foi preciso. Fiquei tomando soro somente a tarde inteira, sem atendimento preciso. Logo à noite, meu irmão chegou, me viu que estava muito mal, com falência dos órgãos já, mas ele não percebeu que era isso, mas viu que eu estava muito mal, com as extremidades das mãos e dos pés bem roxeadas. Ele falou: ele está morrendo. Aí ele me tirou do hospital e levou para o outro. Quando chegou lá, eu não percebi me tirar do carro, mas quando chegou lá, já dei entrada como suspeito de envenenamento. Porque no trajeto, meu irmão começou a dialogar. O outro meu irmão que chegou para visitar depois do expediente do trabalho dele, que foi lá no hospital ver. Então, já tinha 2 irmãos, minha irmã e minha sobrinha junto comigo. E minha irmã comentou com ele da comida que eu tinha comido, que eu falei que não tinha sabor e estava estranha. Aí ele falou: é veneno. Aí foi quando chegou no hospital, dei entrada como possível envenenamento.
Aí foi que eles colocaram ali ao entrar, eu lembro, quando eles estavam me colocando já na maca dentro da sala, porque quando tiraram do carro na cadeira de rodas, eu não tinha noção, como eu falei, estava no sentido de lentidão tão grande, que eu só conseguia lembrar de uma coisa, ainda bem que estou eu que estou morrendo, mas não lembrava, só lembrava Você, disso. você pode estar perguntando para mim por que que eu estou trazendo este aspecto para o testemunho. Sabe por quê? Chegou o momento da demência que ela teve, da dificuldade de raciocínio, de perder completamente os sentidos, que ela pensa assim, porque ela sabia que estava morrendo. E a irmã iria pensar assim, por que que eu estou morrendo e eu não consigo orar? Porque ela não estava conseguindo orar. Tinha consciência do que estava acontecendo, mas não conseguia orar. E aí, no meio de toda a turbulência, ela diz assim: por que que eu estou morrendo e eu não estou conseguindo orar? E aí ela tem um salmo preferido, que é o Salmo 23, e ela começa a insistir, insistir, até conseguir recitar esses salmos. Isto foi de, de quarta para quinta-feira. Quinta para sexta. De quinta para sexta. E ela faz uma oração dizendo a Deus assim, ó: Senhor, tá chegando o sábado. Olha que coisa, né? Tá chegando o sábado. E eu não gostaria de passar o sábado no hospital. Eu quero receber alta, ó, uma pessoa com indicação de falência Olha, múltipla dos órgãos, faz uma oração, diz: eu quero passar o meu sábado em casa. Resultado? Na sexta-feira ela tem uma melhora extraordinária e assim, os médicos não sabem indicar por quê. A gente sabe, né, Iria? A gente sei, sabe. verdade. E ela melhora subitamente e passa o sábado em casa. Mas o Isso que que eu mesmo. quero ressaltar aqui, amigos? Preste atenção. O pecado é um veneno. O pecado, É. irmãos, de qualquer espécie, é um veneno. É um veneno. Sabe o que que ele faz? Tira de nós a capacidade de orar, tira de nós a capacidade de buscar a Deus, tira de nós a nossa sanidade mental. Ela diz assim, ó: por que que eu estou morrendo envenenada e eu não consigo orar? É a mesma coisa, né, Ira, que o pecado faz? Tira de É. nós a capacidade de orar. Eu estou falando com alguém aqui que hoje talvez esteja envenenado pelo pecado. Não estou falando daquele pecado acidental, não. Aquele que você foi pego de surpresa. Não, mas estou falando com alguém aqui que tem um pecado, irmão, que você está acariciando, que só você sabe que você comete aqui dentro, aqui dentro. Ou quando você está sozinho. Esse pecado está tirando a sua alegria em Cristo. Esse pecado está tirando de você a alegria de orar. Esse pecado está tirando a sua vida. Esse pecado está tirando a sua capacidade de raciocinar. É hora de orar a Deus e dizer assim: Senhor, esse pecado está me deixando no hospital dos perdidos. Eu quero passar o sábado com meu Deus. É hora de você abandonar isso. Que tal fazer uma oração agora para abandonar esse pecado, hein? Que tal? Para você voltar a ter sanidade mental, para você voltar a ter desejo de orar. Todo pecado é um adultério, irmão, contra Deus. E eu estou falando para você, mas estou falando para mim também. Isso aqui é para todos nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, mais santo do que ninguém. Nós somos mais responsáveis, dependendo das funções. Mas nossas lutas são iguais, muito embora sejam em lugares diferentes, muitas vezes. Mas, amigo, pecado ele traz uma sensação boa, né? Essa, esse êxtase da carne, mas ele mata a gente, irmãos. Ele mata a gente. Não se deixe envenenar pelo pecado, não. Não se deixe. Vamos fazer uma oração agora? Pedir a Deus santidade? Vamos. Deus, a gente está no testemunho da irmã Íria. Que momento crucial esse? Ela quase morre vítima de um veneno que colocaram na comida dela. Satanás veio e colocou veneno na humanidade. A separação de Deus. E se eu estou agora aqui com alguém nesta sala, Deus, que não está conseguindo vencer um hábito que é pecaminoso e tem tirado a alegria do reino,
Ontem nós vimos o pastor Bechara pregar aqui que nós podemos vencer todas as nossas tendências herdadas e cultivadas. E vimos hoje aqui que temos que parar no lugar da confissão em nossa caminhada com Deus, na estação da confissão. Que esse teu filho, que essa tua filha, esse homem, esta mulher, independente da idade, confesse e diga: Senhor, eu quero sair do hospital, esse pecado está me matando. Eu quero ir para os braços do Senhor no meu sábado maior que é Cristo e descansar nele. Liberta teus filhos, liberta-me dos pecados que podem destruir nossa vida e nos dê santidade, Senhor, desejo de ficar na tua presença. Nós rogamos a ti, Espírito Santo, que tem esta obra para fazer, de nos convencer dessas coisas que são destrutivas. Por Jesus, amém. Ô Iris, Sim, Íria, pastor. eu vou aprender até o Sim, final. Íria, você sim. entrou na sala tem quanto tempo? Pastor, eu entrei na sala no início, 2020. Porém, não assim, no início, como eu falei, senhor, minha amiga me mandou, a Anitta, uma amiga querida, mandou para mim o link. Eu comecei a assistir, mas não era membro assídua. Eu assistia esporadicamente, no horário que dava, porque estava uma atividade, saía, o que fosse. E depois fui pegando gosto pela sala, aí comecei a ser membro assídua. E era muito cedo, né? No São Paulo, frio, acabava meu marido saía para o trabalho, eu ficava na cama assistindo a sala. E todos os dias. Mas ali eu cochilava, porque estava muito cedo, estava frio. E assim eu fiquei desde o início, pastor. Eu assisto. Você começa a sua caminhada cristã com o texto de Mateus, de Lucas, capítulo 4, verso 18. Esse que o Senhor me ungiu, né? E E, você começa com esse texto. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Mas você vai dizer para mim que é na sala 57 que você descobre essa parceria com o Espírito Santo e ele se torna alguém pessoal para você. isso, pastor. É assim, no decorrer da minha vida, da minha fé, sempre envolvido com a missão, esse verso eu acho que fui banhada por esse Espírito quando eu comecei a ler esse verso. Tenho certeza. Aí, algumas vezes, o pastor distrital, o evangelista, coisa assim, me chamava para ser obreira. Eu dizia, pastor, eu não quero. E depois, no terceiro chamado, eu disse, eu não posso estar negando ao trabalho do mestre, porque eu sou trabalhadora da causa, eu não posso negar. Faço tudo na igreja, mas isso eu fujo. Mas por que você não quer? Eu disse, pastor, pregar o evangelho é a minha missão. Agora, converter coração é obra do Espírito Santo, pastor. Eu não posso trabalhar numa causa que vocês exijam de mim alvo de batismo. Porque é o Espírito Santo que converse, que converte, que convence, não eu. Aí ele falou para mim assim: não, me ser diferente. Pode vir trabalhar comigo, que eu não vou exigir você algo de batismo. Aí eu aceitei, pastor, e foi um trabalho maravilhoso. Eu vi o Espírito Santo trabalhando nas vidas das pessoas. Então, eu sempre tive essa consciência do poder do Espírito Santo. Agora, a visão após a sala mudou, melhorou, cresceu. Agora eu vejo ele de uma forma mais ampla, sem ter medo de falar, sem ter medo de trabalhar por ele, com ele, entendeu? No início eu temia muito. Eu temia pecar contra o Espírito Santo, sabendo qual é o pecado do Espírito Santo, porque como era estrutura bíblica, sabia. Mas eu temia fazer algo que não fosse como o Espírito Santo estava ensinando, como deveria ser. Você temia porque não o conhecia. Não conhecia a maneira exata como trabalhar, como A gente geralmente tem medo do desconhecido, certo? viver no Espírito. A gente tem medo do desconhecido. E muitas pessoas aqui, eu já vi gente dando testemunho dizendo assim, pastor, eu sou muito impuro para poder me relacionar com o Espírito Santo. Olha que loucura, né? Então, esse medo seu vinha de uma raiz pentecostal, a gente não vai entrar nesse detalhe, tá bom? Claro. Mas uma raiz pentecostal e você adquiriu um temor de não se relacionar corretamente com o Espírito Santo. E aqui na sala você vai aprender isso e hoje tem uma profundidade maior ao ponto de você dizer assim: aprendi a enxergar a vida de outro prisma. Sim, E aí a gente começa a ter a lente. Então, a sala, você diz, me impulsionou para desafios mais agudos.
eu não tenho medo, ele tirou esse medo de mim, o medo Sim, do contato. Você disse que aí em Portugal, a gente sabe que Portugal é um lugar difícil de pregar evangelho, a Europa de maneira geral, mas você não tem medo de entrar com a literatura, de abordar, de dar o presente, de orar com as pessoas, e você recebeu essa intrepidez do Espírito Santo. com certeza, pastor. É assim que eu vejo minha missão hoje. Não ter medo de chegar para alguém com um sorriso e falar do amor de Deus. E tem uma coisa comigo. Meu professor de Bíblia, que é o irmão Josué Vicente, onde ele ia, ele falava de Jesus. Onde ele estivesse, ele procurava um jeito de falar de Jesus, em todos os lugares que ele estivesse. E isso eu achava muito bonito. Mas a gente sempre tem uma reserva, né? Um constrangimento, uma coisa. Depois que comecei a trabalhar dessa forma, quando eu tenho contato com alguém, eu sempre procuro uma deixa, eu procuro uma oportunidade para falar de Jesus. De alguma forma tem que falar. Que Deus a ama, Jesus vai voltar, que o mundo está difícil, mas Deus tem algo melhor para nós. Eu sempre procuro uma forma de introduzir o evangelho, seja com quem for. Nós temos que ser mais intrépidos mesmo, mais corajosos para abordar as pessoas. Deus, assim, ó, eu tenho um Deus que ama você e eu também amo você, irmão. A gente tem medo de fazer isso. É tão estranho para nós ter coragem. A Nilce diz assim: o seu testemunho está chegando lá no coração da Nilce. Ela disse, pastor, eu também tinha medo. E ela disse, mas já melhorei demais. Nilce, vem contar aqui para nós como é que você deixou de ter medo, para a gente impulsionar outras pessoas também a deixar de ter esse medo. A Marluce inaugurou essa abordagem pública aqui na sala, contou outro dia para a gente aqui como é que ela chegou e abordou e falou: mas é bom assim? Então também eu vou. Irmão, a gente tem que sair na rua e a gente tem que abordar. Ó, pessoas que gostam de futebol, elas chegam para mim e falam de futebol. Pessoas que gostam de filme, elas chegam para mim e falam dos filmes. Pessoas que gostam de novela, elas chegam para mim e falam de novela, viu, irmão? Pessoas que gostam de pescar, fala para mim de a gente que ama Jesus não vai falar, irmão? Com medo de ser inconveniente, pastor. Nós não podemos invadir o espaço das pessoas, mas todo mundo invade o nosso falando do que gosta. Por que que a gente vai falar de Deus e não pode também? Não, irmão, nós temos que sair daí e a Atalaia saia gritando, anunciando, berrando, irmão. Acorda, crente, não dorme não, irmão. De Jesus Cristo, irmão. Não é possível que a gente passe tanto tempo calado. Não é. E as pessoas perecendo sem conhecer. Não estou dizendo para você ser inconveniente, mal educado. Não, inteligente, mas a gente tem que falar o tempo inteiro de Jesus, amigo. A gente tem que falar. Me diga uma coisa aqui. A mensagem é progressiva, né? Você já deveria entender sobre o Espírito lá desde o seu primeiro texto. Mas não acontece, sabe por quê, Iria? Porque a gente vai deixando o Espírito de lado e não ensina essas coisas para a igreja. Aí a igreja não tem essas capacidades. Graças a Deus, nós estamos vendo o curso da nossa grande nau mudando de direção e a gente valorizando a presença maravilhosa da pessoa do Espírito Santo. E eu louvo a Deus por isso. Eu vejo, pastor, que no início da minha fé, por mais que eu conhecesse do Espírito Santo, que eu creio que eu tive um bom conhecimento do Espírito Santo, mas o foco principal que nós fomos ensinados é Jesus, Salvador, mensagem cristocêntrica. Só que a mensagem cristocêntrica envolve o Espírito Santo fazer essa obra em nós. Mas a gente não falava que era ele que estava fazendo a obra. Colocava Cristo no centro, que ele deveria estar, mas parecia que era nós que estava querendo colocar ele no centro, sem ter a visão correta, que era o Espírito Santo que fazia tudo isso. Por mais que crescêssemos nisto, mas não tinha esse desprendimento de falar, entendeu? Não tinha esse desprendimento de falar. Por mais que E conhecesse, por mais que visse. isso que você está falando, irmã, eu louvo a Deus ouvi-la nesses termos. Eu louvo a Deus, porque parece simples, mas é a mudança de chave. Porque nós realmente, quando aceitamos a Cristo, e a mensagem é cristocêntrica, sem que esta mensagem cristocêntrica indique o Espírito Santo como aquele que vai fazer você permanecer em Cristo, eu fico tentando ficar em Cristo sem poder.
Aí sabe o que que acontece? Cristo se torna um nível tão alto, que eu me sinto tão miserável, tão incapaz, que eu digo assim, ah, eu vou sair porque eu nunca consigo, eu nunca me sinto adequado. Não estou falando de orgulho, mas hoje, quando eu olho para trás, eu não sou o mesmo Wagner. É verdade. Não tem jeito de ficar o mesmo. Isso quem deu? A operação do Espírito Santo. Quem foi meu exemplo e quem é? Cristo. Só que quando eu olho para frente, centralizando Jesus, eu sei que tem muito mais coisa que ele precisa afinar ainda até que ele venha. E é a É assim. pessoa do Espírito Santo que faz esse movimento em nós. É isso mesmo, pastor. É a visão hoje, a visão que eu tenho hoje, por meio da sala, claro, e por meio das lições de escola sabatina que fala tanto em amor, tanto em volta de Jesus. Gente, eu não consigo olhar para ninguém hoje sem amor. Isso já é inato de mim, hoje. Eu olho para alguém e digo, é um candidato do reino, por que não está indo para o reino? Qualquer pessoa que eu olhar hoje, eu fico procurando, meu Deus, como demonstrar amor para com ela? Porque todos são cidadãos do reino, não importa quem seja. Até quando a gente vê os marginais na rua, eu digo, gente, eu não posso olhar para esse marginal querer a morte dele, ficar satisfeita com a morte dele. Eu lembro que um dia ele foi um bebê, amado, querido, desejado, cuidado. E depois a vida, por eles motivos, levou para esse caminho. O que Cristo quer é a salvação dele. Como é que eu não posso desejar a salvação dessa pessoa? Eu passo nas ruas, eu vejo as casas, eu sempre olho assim. Cada casa é uma família, e são famílias que poderiam estar caminhando para o reino. Por que não estão caminhando para o céu? Então, é uma coisa de mim, e depois que eu comecei a trabalhar mais, o amor pela alma para salvá-la. Ainda que eu não faça nada, porque às vezes eles não deixam, né? Mas eu tenho esse interesse. Aí eu costumo falar, às vezes, até o pior inimigo meu, porque às vezes sempre tem alguém que não gosta da gente. Nem Cristo agradou a todos. Eu digo, eu quero que ele seja meu vizinho no céu. Ah, mas não, eu quero que essa pessoa que não gosta de mim seja meu vizinho no céu. Porque quando ele chegar lá, já foi transformado pelo Espírito Santo. Ô, Se eu sou ô, transformado, ele também foi, então é meu vizinho ô, no céu. Íria, eu louvo a Deus quando as pessoas entendem. Você entendeu, cara. Você entendeu, você entendeu. Aí, não é uma questão de dar estudo bíblico ser missionário. Não é questão de fazer uma série de conferências. Ser missionário é isso aí. Aonde eu tiver, amar as pessoas para a salvação dela. Então você vai ser missionário o tempo inteiro. E aí você vai parar para dar estudo bíblico, vai parar para fazer uma série de conferências, se for o seu dom. Olha o que diz aqui, ó. Presta atenção, bem no que você está dizendo, Íria. Depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por ele, por Jesus Cristo, e por aqueles por quem ele morrera, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito Santo, e sob a influência desse poder, milhares se converteram. Sabe por que que milhares se converteram enquanto eles pregavam? Porque pregava para quem eles amavam. Eles pregavam para quem eles amavam. A gente quer enviar as pessoas para a missão sem eles amarem as pessoas, para cumprir uma tarefa. É muito mais do que isso. Missão é amar as pessoas para quem eu prego. Eu estarei disponível para o sacrifício. Eu só me sacrifício, eu só me sacrifico porque eu amo. Por que que você acha que não tem muita gente na seara? Porque a maior parte da igreja não ama as pessoas. E a gente quer enfiar as pessoas na missão sem que elas estejam cheias de amor, irmãos. Não. Aqui está dizendo que depois que o Espírito Santo desceu, os discípulos sentiram tanto amor por Jesus e pelas pessoas por quem ele morreu, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito Santo e sobre a influência desse poder, milhares se converteram. É isso aqui. Amém. É o final da missão, né, pastor? Foi o início aí e o final não pode ser diferente. Isso é missão. Para mim, isso é missão. Amar as pessoas para quem eu prego. Realmente. Defina missão. Se for por amor, não tem como fazer, pastor. Como Defina pregar para missão. alguém sem amar? Defina missão, pastor. Defina missão. Amar as pessoas para quem eu prego. Para mim, isso é missão.
Eu ficaria aqui a manhã inteira, dona Iria Brás, trocando uma ideia com uma história tão maravilhosa como essa. Eu amo Amém. você, Espírito eu Santo. preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. E é recíproco, pastor. Eu amo o Senhor em toda a sala, oro por toda a sala todos os dias. Sou intercessora da sala e eu amo toda a sala. Eu preciso de todos para ser feliz. E eu vejo, sim, Deus em cada pessoa, quando eu vejo se entregar na causa de Deus. Vejo Deus quando vejo alguém que Jesus morreu por ela. Então, todos somos a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque pessoas se disponibilizam para salvar outras, para viver esse evangelho. Não é para conhecer, é para viver o evangelho. Então, eu creio mais em Deus quando vejo pessoas entregues nessa causa. Obrigado, você seguiu Obrigada. direitinho as recomendações e nós podemos passar em muitos lugares do seu testemunho de forma muito agradável. Obrigado, Obrigada. Foi um prazer. Deus te abençoe. Vamos fazer uma Deus seja oração. agradecido e que o Oi? Espírito Santo seja honrado cada dia em nossa vida e na sala, crescendo cada dia no coração de cada um. Amém. Louvado seja Deus por isso. Faz uma Amém. oração para a gente. Santo Deus, te agradecemos porque tivemos um privilégio, Pai, de te servir, de conhecer esse Evangelho, de procurar viver esse Evangelho. Sabemos que não somos perfeitos, precisamos melhorar cada dia, mas nós sentimos, ó Pai, o poder do Espírito Santo nos movendo. E é no nome dele, ó Pai, que nós estamos trabalhando, porque é por ele que nós conhecemos Jesus. É por ele que nos foi revelado o nosso Salvador, Jesus. E por ele que nós queremos levar também esse conhecimento às outras pessoas. Que possamos continuar amando como Jesus amou. Que possamos seguir ser um exemplo que Jesus nos chamou assim. Que possamos viver pelo Espírito, pregando Jesus Salvador. É nesse nome de Jesus que nós rogamos a tua presença. Rogamos a chuva serôdia sobre nós, sobre a tua igreja, para que Cristo possa voltar e morar contigo na eternidade. Que é o nosso maior objetivo, Pai. Não queremos ir sozinhos. Rogamos hoje e sempre, por Jesus. Amém. Amém. Um grande dia na presença de Deus, viu? Um Amém, abraço pastor. aí no maridão. Ah, pastor, obrigada. Um abraço para todos aí. Sim, como eu falei da Verinha, um abraço especial para a Verinha. Pastor Ivanir foi meu pastor. E tanto outros da sala que eu já conheci pessoalmente estão distantes. Que Deus abençoe a todos e os queridos que estão nos assistindo. E que vão assistir também. Foi um Amém. prazer. Fica com Deus, amado. Amém, pastor. Bom, né? Tá vendo que história legal? Você pode contar a sua aqui também. Manda que eu organizo com você e a gente conta e vai aplicando e a gente vai deixar o meu áudio com essas histórias maravilhosas, tá bom? Bom, chegou a hora da gente desaguar, né, irmãos? Encheu, é hora da gente comunicar essa vida que a gente recebeu, conectar com outras pessoas para isso se tornar real, tá bom? E a gente faz isso com o nosso Bom Dia com Alegria. Parece que eu ouvi alguém dizer Bom Dia com Alegria, deixa eu ver. Fui eu, bom dia Bom dia com alegria! Bom dia Bom com dia com alegria, bom dia, bom alegria! dia, Eu quero bom dia. participar com Bom Rosilene Bete. dia com Sim, alegria! Alessandra! Te amamos, Bom dia, bom dia com Alessandra! alegria, Bom bom dia com alegria. dia! Bom Bom dia, dia! com alegria. Alessandra! Moderadora Fernanda, bom Obrigada! dia, Meu aniversário moderadora tá mais Com feliz com vocês alegria. Bom dia, aqui. moderadora Parabéns, que Deus te Parabéns, Parabéns. abençoe. moderador Alessandra! Muitos anos de vida, Parabéns! Alexandra. Que Deus te Obrigada, abençoe! vocês são dia, Ana Maria Nós, Anunciado, incríveis. você, bom Bom dia, Zilda Santos dia. Nossa, Camargo, Alessandra! No aniversário hoje, Alessandra, eu vou orar por você, tá? Ajeita aí, deixa eu orar por você, tá bom? Vamos orar? Você está fazendo aniversário hoje, né? Vou parar o Bom Dia com Alegria só para orar por você. Tá joia? Fecha o olhinho e vamos orar. Pai bondoso, abençoa a senhora Alessandra. Ela está fazendo hoje aniversário, está aqui na sala, comemorando conosco esse dia tão feliz para ela. Esse ano passou, a Alexandra certamente passou por dificuldades, mas o Senhor ajudou a vencer todas elas. E hoje, nesse dia, há alguns anos, ela nasceu trazendo luz para esse mundo. Foi alcançada por Jesus e hoje é serva do Altíssimo.
Abençoa a tua filha, Deus, que esse ano seja extraordinário para ela. Um ano de paz, de alegria, que a família dela também seja ricamente abençoada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, você não esperava isso, né? Nem eu. Abre o seu áudio aí. Abre o seu áudio. Eu mandei uma janelinha para você, é só clicar nela aí, com calma. Aí. Bom Oi, dia. pastor, bom dia. Tudo bem, filha? Como é que tá? Feliz demais, muito grata a Deus por isso aqui. Eu pedi para Deus e a gente às vezes acha que não vai acontecer, mas Ele é incrível. Muito obrigada. Você pediu o que para Deus? Para falar com vocês, para estar aqui na sala 57, para ter essa oportunidade de falar o quanto essa sala tem feito a diferença na minha vida. Minha moderadora maravilhosa, Martinha. E tantos amigos aqui da sala 57. Que legal. Então, o E eu tô Espírito muito feliz. Eu preciso tirar um print. Eu preciso registrar isso aqui. Então tira, minha filha, tira a foto, porque o Espírito Santo pediu para a gente parar e falar com você e valorizar Ai, meu Deus. esse dia tão especial para você, tá bom? Ele é o meu melhor amigo. Eu tenho certeza disso, que ele é seu melhor amigo, é de todos nós aqui. Feliz aniversário, viu? Que Deus Obrigada, pastor. Obrigada. amém. Eu te amo. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, porque todos vocês da sala 57 existem. E eu amo vocês. Eu tô aqui sempre Que legal. no YouTube ou aqui. Eu amo vocês de verdade, de coração. Deixa eu pagar minha conta hoje, que eu devo para você amor. Você viu falando? Eu devo para você isso, né? A gente paga com alegria. Eu amo você e vou te dar um presente. É simples, tá? O presente. Mas você vai ouvir a Sala 57 dizer que ama você e desejar feliz aniversário para você, ó. Eles vão começar. Feliz Amamos você, aniversário! Alexandra. Deus te abençoe Parabéns, muito. Meu feliz irmão! aniversário. Sua graça abençoe a tua vida e na vida Meu dos seus amor! familiares. Deus te abençoe com muita saúde. Amamos! Linda. É bênção pura sem Vocês são Passando hoje o dia maravilhosos. todo para chegar em Rio de Vem ver a Contas, sala usando 57 aqui. camisa de Jesus. Abençoe. Aniversário, minha linda! Nós te amamos, Deus te abençoe. Valeu, irmãos. Muito bom isso. Contando um, contando dois, contando três. É Amo hora de vocês, obrigada, Compartilha, obrigada. Vocês compartilha, fizeram meu dia mais compartilha. feliz. Sua vida. Não vai, não Bom dia com alegria, sala Joinha, 57, até Espera, amanhã. Isso, Bom dia com alegria. convida, convida, convida. Superou!